Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, 25 de junho. Hoje, para mim, trabalhadora do Centro Espírita Dr. Eduardo Chapoprevot, e para todos os outros trabalhadores, é um dia especial porque a nossa casa está comemorando 96 anos de existência no plano físico. Somos muito gratos a todos os irmãos encarnados e desencarnados que já passaram, que participaram da construção, da ampliação e da manutenção e participam ainda ativamente desta casa. Nós sabemos que chegará o dia em que não precisaremos, de espaços físicos, de ir a templos, mas enquanto ainda precisamos, as casas espíritas, os templos, as igrejas nos auxiliam tanto, e as pessoas, os irmãos encarnados e desencarnados que lá trabalham ajudam tanto, e é por eles que somos gratos. Gratidão ao nosso mentor, Dr. Eduardo Chapoprevot, e a toda a sua equipe de luz, a dona Serafina Palma, que foi quem fundou a nossa casa lá no inicinho. Gratidão a essa irmã, o Dr. Eduardo, todos os espíritos de luz que trabalham na nossa casa e que nos auxiliam, nos possibilitam sermos os braços físicos hoje da casa. Gratidão a cada um desses irmãos também, trabalhador encarnado, reencarnado, que atua frente à casa, e a todos que já passaram. Gratidão. Vamos fazer uma prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus, em gratidão pela vida, por esta existência, por este dia. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, abraçando em pensamento e agradecendo por tanto que faz por nós através dos seus ensinamentos. E aos nossos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, esse incansável irmão, e a todos os espíritos protetores que tanto nos auxiliam, nos inspiram, os bons pensamentos, a boa caminhada. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então ver ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos ver o que precisamos pensar, refletir. Capítulo 27. Pedir e receber. Ai, que capítulo lindo e importante. Vamos ver aqui, porque me veio aos olhos o item 22, que está nas instruções dos espíritos, e o tema é maneira de orar, do espírito Monod, em Bordeaux, 1862. E nós já lemos um trechinho deste item 22. Nós vamos então para o segundo parágrafo do item 22 do capítulo 27, maneira de orar, que vai falar assim: ela deve conter o pedido das graças de que necessita, a prece, a oração, mas daquelas que realmente necessitam. Então, já começam nos chamando a atenção. A prece, a oração devem conter o pedido da graça que vocês querem receber, mas que das que realmente necessitam. É inútil pedirem ao Senhor para encurtar as provas, para lhe dar somente alegrias e riquezas. Peçam a Ele os bens mais preciosos, como os bens mais preciosos, que é para pedirmos a paciência, a resignação e a fé. Não digam como muitos fazem: não vale a pena rezar, uma vez que Deus não me atende. O que pedem a Deus na maioria das vezes? Já se lembraram de pedir a própria melhoria moral? Não, poucas vezes vocês pediram isso.
O que mais se lembram de pedir é o sucesso nos empreendimentos terrenos e depois ainda dizem, Deus não se ocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Olha que barbaridade. Insensatos, ingratos. Se analisassem honestamente o fundo das suas consciências, encontrarão, quase sempre, em vocês mesmos o ponto de partida para os males pelos quais lamentam. Peçam, antes de todas as coisas, para que sejam pessoas melhores. E vão ver que imensidão de graças e de consolações irão receber. E aí ele orienta que a gente volte lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item 4. Então, quem desejar retornar lá, fazer a leitura deste capítulo 5, o item 4, perdão. E nós já vamos parar por aqui. Porque como é impressionante, eu não sei para vocês, mas para mim, como que sempre, e se relacionando à prece, em se relacionando ao evangelho, mas especialmente a prece, sempre me é um puxão de orelha. Porque sim, nós já entendemos que precisamos agradecer ao Pai. E nós agradecemos nas nossas preces aqui, quando abrimos, quando encerramos, nós agradecemos. Mas quase que muitas vezes a gente apoia no automático. Gratidão, Deus, pela vida, gratidão por isso, gratidão por aquilo. Mas quando a gente quer pedir, aí a gente faz aquela prece, Deus me escuta, Deus me ajuda, Deus me dá tal coisa. Então, nesse sentido, é um puxão de orelha, porque olha que ele diz aqui, insensatos, ingratos. Se vocês pararem para analisar, Deus está em tudo isso daí que acontece na vida de vocês. Mas, sim, aí vocês não hesitam de falar, Deus não olhou para mim. Quando muito a gente diz, Deus sabe o que faz, mas eu não estou muito contente, não. Agora, quando as coisas são boas, fui eu que fiz. É meu mérito, eu trabalhei por isso, eu lutei muito por isso. E a gente chora, eu sou um vencedor. E Deus, é disso que ele está falando. Ele está nos convidando a refletir sobre o tema maneira de orar. Então, antes de orar, que a gente se prepare para orar. Se eu quero ser sincero na minha prece, eu quero ser sincero na minha oração, para realmente agradecer, para realmente pedir o que seja útil, pedir o que seja justo, pedir o que seja coerente, porque às vezes a gente pede umas coisas, né, lá com o pensamento de quando a gente era pequenininho, aqueles sonhos que são saltos imensos ou coisas assim, nos tiram daqui e nos botam lá em outro lugar perfeito. Às vezes, mesmo amadurecidos, nós ainda pedimos esse tipo de coisa. Ou pedimos alguém, né, se tratando de amor, alguém que não quer estar conosco, como se fosse possível Deus mudar uma consciência só para nos agradar. Então, sim, este espírito amigo vem nos ensinar a maneira de orar. Vamos refletir sobre como oramos. E ele diz, se vocês pararem, analisarem a vida de vocês e aceitarem, refletirem, perceberem o quanto Deus já intervém, vocês serão mais gratidão. E aí se abrirão mais, e aí mais coisas boas virão, porque uma coisa é consequência da outra. Vamos pensar, sim, na nossa forma de orar, fazendo sempre a nossa parte, mas pedindo a Deus que nos ajude, se for possível, e se não for possível, que nos mostre o caminho, nos mostre para quem pedir ajuda. Pedir e obter, é o capítulo, pedir e receber.
Muito bem, muito forte, muito importante, muito especial. Vamos ao nosso livro dos Espíritos? Nós estamos no capítulo 4, estudando o princípio vital. Vamos hoje nos ater aqui, hoje, né, e nesses dias que estamos estudando esse capítulo 4, o princípio vital, nós já conversamos, sempre batemos nessa tecla, não vamos nos preocupar se parece confuso, porque são muitos conceitos que podem nos confundir. Princípio vital, fluido vital, então não vamos nos avançar, vamos respeitar a nossa caminhada do conhecimento e ir devagarinho. Vamos nos ater aqui a princípio vital. Princípio é o início de alguma coisa. Vital, princípio da vida, início da vida. Kardec organizou, tá bem organizadinho, só a gente ler aqui e entender. Kardec perguntou para os espíritos: a matéria de tudo que existe no planeta é a mesma? Eles disseram: sim, a matéria é a mesma. Da onde ela sai? Do fluido cósmico universal. Então, por que tem dois tipos de seres? Os que se mexem, os que evoluem, os orgânicos, e os que não se mexem, os que são inorgânicos, né? Por que tem esses dois tipos? Kardec perguntou. Os espíritos responderam: porque aos orgânicos se junta o princípio vital. Chega uma força que está dentro do fluido cósmico universal, chega essa força aqui e anima. E aí faz com que esse ser orgânico seja um ser que se desenvolve, enquanto o inorgânico fica estático. Isso que nós precisamos entender. Vamos para a pergunta 66 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai perguntar o seguinte: o princípio vital, esse princípio que nós falamos, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Esse que ele anima, né? É o mesmo para todos os seres? E os espíritos vão responder: sim, é o mesmo, mas sofrem modificações de acordo com a espécie. O princípio vital dá aos seres orgânicos movimento e atividade, distinguindo-os assim da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. A matéria recebe esse movimento, mas não a produz. Então, o que está dizendo? É mais simples do que parece. O que está dizendo? A matéria inerte, ela pode se mexer? Pode, se mexe com uma força motriz. Se tiver uma pedra ou chutar, ela vai se mexer. É isso. Mas não é pelo princípio vital. Já eu, que sou um ser orgânico, me mexo porque eu recebi o princípio vital. É isso. Acho que eu falei fluido vital, perdão, é princípio vital. A pedra não tem princípio vital. Ela vai se mexer porque eu, com uma força mecânica da minha perna, a chutei e ela se mexeu. Eu sou um ser orgânico, me mexo porque eu recebi o princípio vital, a partir dali passei a me desenvolver. É isso. Por que é diferente? Vamos usar um exemplo da tomada. Todas as tomadas da nossa casa recebem, aqui um interruptor, mas uma tomada, recebe energia elétrica, certo? Mas a geladeira vai usar energia elétrica para fazer frio. A cafeteira vai usar energia elétrica para aquecer a água para passar o café. É isso, é somente isso. A energia é a mesma, o princípio vital é o mesmo, mas cada ser vai usá-lo de uma forma diferente. Nós, seres humanos, diferente dos animais, diferente das plantas. Somente isso. Hoje não tá tão difícil, é fácil de entender, vamos somente ficar com essa parte. As dúvidas vão vindo, mas os próximos passos serão respondidos nos próximos passos. Muito bem, vamos encerrar então, agradecendo mais uma vez por esta oportunidade bendita de estarmos aqui nesse momento, juntos. Gratidão, Pai. Gratidão por este dia. Gratidão, Mestre Jesus,
por nos possibilitar esta caminhada, que nós possamos hoje ser úteis a nós, aos outros, ao nosso planeta, à nossa casa, ser úteis a nossa evolução, a nossa caminhada evolutiva, fazendo algo de bom por nós, por tudo ao nosso entorno. Gratidão aos espíritos amigos, que são estes irmãos que caminham conosco a nos ajudar em todo esse processo tão belo que é existência. Fiquem conosco, espíritos de luz, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.